Pilastra da Verdade. Eu já vou adiantando no início desse vídeo, já vou adiantando aqui, que o vídeo de hoje não é vídeo para portadores de medo e pessoas que têm, como dizia minha avó, a natureza fraca. Não. Porque o vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa que poucos religiosos sabem. Poucos religiosos sabem. Aquilo que de fato existiu aqui deste planeta e são fatos provados, histórias provadas. E que se de fato existir um Deus, que é esse Deus que o religioso acredita, ele seria pior do que o próprio Satanás inventado, o Lúcifer, que é também um personagem criado e inventado para enganar trouxa, enganar besta. E a lavagem cerebral religiosa às pessoas deste planeta, isso vem de milhares de anos dentro dessas religiões. E salve-se quem puder. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Estamos crescendo aos poucos. Esse canal, ele é orgânico. São poucas pessoas que vão vindo, mas as pessoas que vão vindo são pessoas que de fato querem abrir a mente e se inscrevendo neste canal. Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Brasil e pessoas de fora do Brasil que acompanham este trabalho. Primeiro, que eu quero dizer para vocês uma coisa neste vídeo. Este vídeo é para quem não tem medo. O que você vai mostrar neste vídeo, Anthony? Hoje eu vou falar dos verdadeiros inventores e criadores do inferno. Que é isso, Anthony? O inferno existe? Existe, sim. Existiu e ainda está existindo. Mas não é um inferno espiritual. Um inferno metafísico que é colocado na mente dos religiosos para que possa torturar aqueles que não se arrependerem ao Deus bíblico ou outros deuses de outras religiões. Depois da morte é o lugar de tormento eterno. Não. Mas o inferno, ele é mental humano. E hoje eu vou mostrar aqui os verdadeiros criadores do inferno, né? Os verdadeiros criadores da sigla TTT. O que é isso, Antônio? TTT. Tortura, tormento e terror. E você que é religioso, que vem aqui, que caiu aqui de paraquedas, com curiosidade para saber o que é propagado aqui, se você realmente tem peito, estômago, tem, em outras palavras, você é ainda portador de uma coragem, fica aí neste vídeo para você ver o que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui hoje o Museu da Tortura, o que o ser humano foi capaz de fazer na chamada Idade Média para torturar outros seres humanos. E tudo com influência religiosa, se você não sabe. Tudo com influência religiosa. Eu, Antônio Galvão, o Jason Ferrer, o Fábio de Oliveira, o RC, o humanista, Antônio Miranda e outros ateus da internet que estão aí fazendo um trabalho muito bom, pronto, dizer assim, a favor da racionalidade. Se nós fôssemos daquela época, nós seríamos torturados assim como muitos foram. Eles torturavam homossexuais, torturavam ateus e torturavam religiosos de religiões diferentes
das que eles, da lei daquela época, da lei da tortura, que eles propagavam e acreditavam. E eles torturavam pessoas de uma forma muito dolorida, que é coisa que nunca deveria ter acontecido e ter existido caso existisse de fato um Deus do bem. Assistir de camarote essas coisas. Então, eu vou colocar um vídeo aqui. Você vai ver na tela inteira. É rápido o vídeo, mas deixando logo claro, esse vídeo não é para criança. Se você tem criança na sala aí, por favor, tira sua criança da sala, para não ver o que eu vou mostrar aqui. Porque eu vou mostrar aqui Museu da Tortura. Coisa absurda que eles faziam para torturar as pessoas, pecadores, criminosos, ou seja, seres humanos de uma forma geral, quando eles queriam fazer as piores das torturas. Que na verdade, hoje nós estamos vivendo uma época muito boa, né? Que a gente não precisa passar por isso. Mas o que eu vou mostrar para vocês, vez em outra tem um pequeno barulho aqui, porque estão fazendo aqui uma construção do lado. E aí estão batendo martelo, essas coisas aí, pode ser que tenha um ruído aí no fundo. Então, avisando logo, não fique na sala se você não é uma pessoa corajosa, que aqui a gente mostra a verdade do dia a dia, a verdade dos fatos. E se você tem a sua criança aí, não deixe a sua criança assistir esse vídeo, por favor. Porque o vídeo, se você parar para pensar, é muito forte o vídeo. Então vamos lá, vamos para esta tela aqui. Você já está na tela. Eu nem sei se esse vídeo vai ser monetizado. Mas vamos assistir esse vídeo e logo em seguida eu faço o meu argumento. E vocês vão entender o que eu falei no início, que o inferno de fato existiu na Terra. E ainda existe em alguns lugares. Talvez não tão cruel assim, mas de uma certa forma existe. Vamos assistir isso aqui. A Idade Média que você vê agora estão entre os mais perversos da história. Não à toa, a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas, devido aos diversos acontecimentos que ocorriam naqueles tempos. E nesse vídeo você vai ver as 12 piores formas de tortura do período medieval, conhecendo os terríveis instrumentos que eram utilizados para isso. Estripador de seios. Esse aparelho terrível foi utilizado para punir mulheres acusadas de bruxaria, aborto ou adultério na Idade Média. As garras eram aquecidas por brasas ou podiam ser utilizadas em temperatura ambiente. O aparelho era usado para arrancar o seio das mulheres que eram expostas a essa atrocidade. O artefato também ganhou uma variante chamada The Spider. Exatamente como o outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que o estripador ficasse com os seios pendurados. E essa morte lenta era inclusa no formato de tortura. Caixa da tortura. Era usada como sentença para crimes como blasfêmia e roubo. A ideia da caixa de tortura era que as pessoas julgadas ficassem presas dentro de uma cela móvel durante dias, até a morte do condenado, que era lenta e tortuosa. Esse aparelho era extremamente apertado. Geralmente as gaiolas eram penduradas em praça pública para que as pessoas sofressem exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar de sua carne, enquanto sua vida se esvaía aos poucos. Tortura do garrote. Também conhecido como garrote vil ou garrote, é um aparelho utilizado como instrumento de tortura, usado para matar e torturar muitas pessoas. O garrote era aplicado ao pescoço da vítima, mantido imóvel e amarrado em uma cadeira. Foi desenvolvido na Espanha, onde foi utilizado legalmente entre 1820 até a abolição da pena de morte pela Constituição de 1978. Alguns anos depois de sua criação, o garrote foi alterado com a colocação de um colar de ferro que tinha um pequeno buraco, por onde entrava um parafuso que quebrava o pescoço da vítima. Os últimos condenados por esse sistema de execução na Espanha foram o anarquista catalão Salvador Puig Antich, na prisão modelo de Barcelona, e o alemão Heinz Sches, em Tarragona, no dia 2 de março de 1974. Empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é o empalamento.
Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente o processo começava pelo ânus e seguia-se até a boca. E o mais assustador é que a vítima podia levar dias para morrer nessas condições. O personagem que ficou mais conhecido pelo uso dessa técnica foi Vlad III, o Empalador, o sujeito lá que inspirou o Drácula. Segundo alguns relatos, Drácula costumava se alimentar enquanto observava as estacas atravessando os corpos dos seus inimigos. As estimativas são de que o Empalador tenha ordenado essa tortura a aproximadamente 300 mil pessoas. Berço de Judas. Essa técnica era parecida com a empalação e também era conhecida como cadeira de Judas. As vítimas eram presas por cordas e tinham seus orifícios anais e vaginais esticados pelo tronco pontudo da madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas pessoas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade do processo. O berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções nas vítimas que eram expostas a essa tortura. Balcão da tortura. Seu formato era uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores do torturado. O balcão da tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método de tortura da cultura medieval. As cordas eram presas aos pés e às mãos das vítimas em uma ponta e a roldana em outra. Feito isso, o torturador girava as maçanetas para que os membros dos torturados se esticassem, causando muita dor e sofrimento na vítima. Diversas vezes os membros chegavam a ser arrancados pelo dispositivo. No final da Idade Média, a mesa foi incrementada com espinhos de ferro que penetravam nas costas da vítima. O aparelho era usado, entre outras coisas, para que as pessoas confessassem seus crimes. Pera da angústia. O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas das mulheres, nos ânus dos homossexuais e nas bocas dos blasfemadores. O equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mentirosos, homossexuais, entre outros. Bastava a vítima entortar um parafuso para que as 4 folhas de metal se abrissem. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que a recebiam. Esse era um dos métodos conhecidos que iniciavam a sequência de torturas, e a partir daí as coisas apenas pioravam. Roda da tortura. A roda da tortura era conhecida por sempre matar a vítima de forma bem lenta. Os membros das vítimas eram presos em uma roda de madeira, então as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidos pelos torturadores com martelos de metal bastante grandes. Depois disso, eram pendurados nessas rodas em praças públicas para que animais se alimentassem das vítimas agonizantes. Serra de cortar ao meio. A sua utilização foi muito comum na Idade Média. A técnica de tortura era muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, entre outras coisas. Além disso, era comumente usada para ameaçar os acusados, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra para arrancar confissões do acusado e também para outros fins. A tortura funcionava da seguinte forma: 2 torturadores amarravam a pessoa de cabeça para baixo a fim de deixar todo o seu sangue fluir. Depois disso, pegavam uma grande serra e atravessavam a vítima, começando pelo meio das pernas. Como a ideia sempre era torturar o condenado, esse processo podia levar horas. O esmaga-cabeças. O esmaga-cabeças foi muito utilizado no período da Inquisição Espanhola. Era capaz de causar dores e danos irreparáveis nas vítimas. O instrumento tinha um formato de capacete que era ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, os torturadores conseguiam destruir a arcada dentária e as mandíbulas das vítimas. E caso o torturador não parasse, os globos oculares da vítima podiam saltar dos olhos e o cérebro sair despedaçado pelo crânio. Forquilha do herege. Era basicamente um garfo de metal com 2 extremidades pontiagudas. A parte superior do garfo era posicionada sobre o queixo da vítima e a inferior era apoiada sobre o osso do externo. A vítima não podia olhar para baixo, não podia comer e também não conseguia dormir. E assim passava dias e noites tentando se manter acordado e com a cabeça erguida para não morrer perfurado pelo garfo. Manivela do intestino. Mesmo diante de tantos métodos horripilantes de tortura, esse conseguia ser um dos piores. O infeliz torturado era colocado sobre uma mesa e amarrado. Depois disso, o torturador cortava o abdômen da vítima como em uma cirurgia e pendurava a ponta do seu intestino delgado em uma manivela. Então essa manivela começava a ser girada lentamente, retirando o intestino da pessoa pouco a pouco. Apenas lembrando que o intestino delgado pode atingir até 6 metros de comprimento. Então a tortura podia levar horas, com a vítima ainda viva, assistindo todo esse processo até morrer de hemorragia. Vocês assistiram aí este absurdo? Eu até troquei de roupa aqui enquanto eu estava assistindo essa coisa horrível que já aconteceu na nossa humanidade.
E deixando bem claro para vocês, esse canal, o canal Pilastra da Verdade, mostra essas coisas que tem provas que isso já aconteceu na nossa humanidade e algumas torturas acontecem por aí em alguns países também ainda. Coisas que não podem ser mostradas, certo? E esse canal, deixando claro, é um canal humanista, humanitário, a favor e protetor da integridade física de qualquer ser humano da face da Terra. Espera aí, Anthony, e os criminosos? Os criminosos que cometem crimes hediondos, crimes absurdos, que fiquem pela responsabilidade da lei determinar a pena que eles merecem. Só que aqui no Brasil não tem essa questão de torturar. Mas o que eu quero deixar bem claro para alguns religiosos de plantão, que tem muitos religiosos que estão dentro de igrejas, que quando vê uma cena como essa, o que eu mostrei aqui, começam a dizer, é coisa do diabo, coisa do Satanás, coisa do mal. Ah, é? Aí você coloca o seu Deus como apenas algo que não tem culpa de nada, se caso existir em algum lugar. Um Deus que fazer questão, você acredita num Deus assim, de assistir de camarote essas cenas horríveis, horrendas, dolorosas aos seus filhos, às suas criaturas. Olha só, influência religiosa tinha em quase 100% de todas essas torturas que aconteciam. Se você for ler as histórias das religiões, das penalizações pelos supostos pecados, que eu já falei aqui sobre o pecado pior do que um crime, que tinha inocente que também era torturado por conta do pecado de outro, na época. E você vai ver o quanto a religião já destruiu vidas neste planeta, não só a religião, sistema político também, enfim, tudo, inclui tudo, mas a religião está sempre conectada, ou as religiões. E não só mortes de pessoas de forma que é tida como destruição da vida, não. Mas torturas com dores. Pessoas que passavam dias, eles faziam de uma forma que as pessoas demoravam de morrer para sofrer muito. E vocês viram aí as peças, os aparelhos de tortura que eram criados e inventados para isso. Aí eu falei no início e vou repetir. Os verdadeiros criadores do inferno, do verdadeiro inferno, que é o inferno, não é inferno espiritual, não. Para com isso. Inferno metafísico, não. Inferno de mentalidade humana dentro da maldade. Pessoas assistiam cenas assim. Se você for lá pesquisar sobre Inquisição, Holocausto, e você for pesquisar sobre as piores torturas que aconteciam, você vomita. Tem que ter peito, tem que ter coragem para assistir o que eles faziam. E por que influência religiosa? Vocês observaram aí a narrativa que foi feita, mostrando as fotos e explicando? Hereges que morriam assim, homossexuais, quando eu falo hereges, eram pessoas que eram de outras religiões, contra as religiões da lei da época. Só que ateus também, se eu, o Antônio Miranda, o Fábio de Oliveira, o humanista, o Leandro Carnal, não importa, porque ele não milita, não importa. Ateu teria que sofrer essas torturas se fosse daquela época. O Sérgio Sacani, o Pirula, o Luiz Felipe Pondé e outros ateus, o Fábio Porchat e outros ateus aqui do Brasil, independente de militar ou não, se eles descobrissem que eram ateus, passariam por torturas, porque entrariam no rol de hereges, ou de pessoas que não estavam considerando a crença deles nos deuses deles. E não só isso, pessoas de outras religiões, eles falaram de bruxarias, né? Pessoas que faziam bruxarias, pessoas de outras religiões,
porque a intolerância religiosa, ela naquela época, isso contra outra religião, era uma intolerância torturadora. Homossexuais eram torturados. Muitas mulheres, por alguns feitos dessas mulheres. Criminosos também, vários criminosos. Mas o problema todo é que a humanidade sempre criou um inferno na mente. Esse inferno, que é passado para as religiões com torturas, mortes, decapitações. Morte não, que no inferno não vai ter morte, é só dor. Porque morte é uma coisa muito boa para ter no inferno. Para quem sofria essas torturas, a vontade era morrer logo. E esses religiosos que não conhecem essas histórias, esses religiosos, eles passam o tempo todo dizendo que o maior sacrifício na terra foi o de Jesus. Foi o homem que morreu pelos nossos pecados. Ou seja, olha que Deus eles acreditam, né? Que tirou um pedaço dele, transformando num filho, trazendo para a terra para sofrer torturas. Só que a tortura de Jesus foi uma tortura de 3 horas. Para quem conhece as histórias místicas do conto do vigário. Ele foi crucificado, ou seja, claro que a tortura começou bem antes, né? Ele apanhando, segundo a história, um chicote com 3 pontas, ossos nas pontas, apanhando muito, aquela coisa toda. Aí é levado para a cruz e crucificado, mas ele é levado para a cruz, segundo a história, 3 horas da tarde e ele morre às 18 horas. 3 horas de tortura na cruz. Contando com as outras torturas que começaram cedo, 1 dia de tortura. Tá. Sofrimento? Que isso também é fictício, coisa de Roma. Mas, digamos que fosse verdade, que esse Jesus sofreu tortura por nós, pelos pecados da humanidade que continua aí fazendo bagunça e acredito que vão fazer há muito tempo ainda, né? O pecado é sempre mais forte do que esse Deus aí. Mas só que, segundo o que vocês assistiram aí na narrativa e nas fotos dos aparelhos de tortura, tinha gente que era torturada dias para morrer, passando as piores dores. Jesus passou um dia. Pessoas levavam dias para morrer. Depois você volta novamente no vídeo e assiste o que a narrativa diz. Eu falei que era um vídeo muito forte mesmo. Mas isso acontecia, isso aconteceu. Agora, onde estava o Deus dos crentes, o Deus do bem? Por que aceitar tudo isso? Ah, Antônio, só tem uma coisa a dizer e um culpado: o pecado. Vocês entenderam que eu fiz um vídeo aqui falando sobre o suposto pecado que dentro da religião é chamado de armatiologia, a ciência do pecado. E a armatiologia vai falar sobre esse suposto pecado que ele punia pessoas em torturas e o Deus aceitando tudo isso só por conta do pecado. Ele tinha que aceitar, tinha que ver tudo isso. Os filhos dele, as criaturas dele, sofrendo essas piores torturas somente por conta do pecado. E não só isso, e muitas pessoas inocentes eram mortas e torturadas também, antes de morrer, por conta do suposto pecado. Tudo isso aconteceu na nossa humanidade. Então o inferno já foi realmente inventado e criado na própria mente humana. Então tem a alusão deste inferno eterno aí, para jogar medo nas pessoas. Para quê? Para fazer a chamada lavagem cerebral e ir dominando pessoas. E essas lideranças mentirosas vão se beneficiando a cada dia, a cada mês, a cada ano e ostentando às custas de pessoas simples que estão financiando por conta de medo de uma tortura nesse porte aí no inferno, no porte do vídeo que eu mostrei. O pior, porque as pessoas que eram torturadas por esses aparelhos aí, essas peças, e pessoas que assistiam isso, lideranças que assistiam essa cena,
essa tortura acontecia até morrer. Morreu, a morte seria a melhor coisa. A morte seria a melhor coisa para essas pessoas. Só que o inferno inventado pelas religiões e injetado nas pessoas é algo eterno. É um Deus que vai assistir de camarote eternamente sem fim torturas eternas, torturadores eternas. Que Deus do bem, hein? Que Deus maravilhoso, hein? Que coisa linda este Deus que você acredita como Deus do bem, divino, sagrado, puro, Deus de paz, Deus de amor. Olha que amor! Pensa aí, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereçam. Ou todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou e ama. Ele ama incondicional. Aí, aquele que realmente, por coisa simples, pelo pecado simples, sem pedir perdão, morreu, aí vai para o inferno sendo torturado eternamente com torturas piores do que as torturas que aconteciam através do vídeo que você viu. E ele de braço cruzado eternamente, olhando lá no inferno, observando, que ele vê tudo, né? E ele vendo, de braço cruzado, mas ele ama. E na verdade ele já tá vendo agora, né? Para você ele já tá vendo agora porque ele vê o futuro. Então ele já tá vendo, ele já tá observando agora o que já tá acontecendo no futuro no inferno. Eternamente, ele já tá vendo, porque ele vê tudo, né? Isso é uma loucura mental, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que as piores coisas já aconteceram nesta terra contra seres humanos e principalmente pessoas inocentes por poucas coisas, por conta da desumanidade. Então, tudo isso que você viu nesse vídeo aí só tem uma coisa a dizer: desumanidade. Quando existe a desumanidade mental, tem ser humano que acha lindo, maravilhoso ver alguém sendo torturado por conta de algumas coisas. Agora, eu digo para você, onde é que tem humanidade do bem aí? Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que as pessoas vivam até o último dia, ninguém sabe como, porque a única certeza do futuro é a morte, mas que a morte venha de uma forma não tão dolorida, não tão dolorosa. Agora, preste atenção, esse vídeo aí mostra o que muitos religiosos não conhecem, porque acham que talvez isso nunca aconteceu, mas já aconteceu na humanidade, viu? Isso já aconteceu. Aqui mostra fatos de coisas verídicas e verdadeiras que já aconteceram. Então o inferno existe? Existe sim, na mente de pessoas maldosas que inventam coisas para destruir outras pessoas. E o que nós queremos é humanidade. Nós queremos realmente que pessoas observem outras pessoas, ajudem outras pessoas e vivam. E entenda, se de fato existisse um Deus, essas coisas não existiriam. Se de fato existisse um Deus que você acredita, esse Deus que olha, que vê, que observa, que é onisciente, onipotente, onipresente, jamais, em nenhum tempo da raça humana, esse Deus permitiria que outro ser humano pudesse torturar de uma forma dolorida e dolorosa até a morte outro ser humano, da forma que foi mostrado aí no vídeo. Então, entenda, gente, entenda que religião, politicagem, desumanidade na Terra, tudo isso só destruiu o nosso planeta. Se você ler sobre a história do Holocausto, a história de Hitler, contra mais de 6 milhões de judeus que eram considerados o povo escolhido por Deus em qualquer ocasião da terra. E as torturas, crianças, que mulheres, que idosos, que senhores, que senhoras e inocentes passaram na mão daquele infeliz que, se existisse um Deus do bem, ele não era nem para ter nascido, que é o Hitler. A história do Holocausto, que as pessoas tentam esquecer, mas não tem como esquecer disso. Mas o que é que temos que fazer? Viver humanamente.
Esse canal é um canal libertador de mente humana, de religiões que não servem para nada, de coisas ruins, de desumanidade e viver a humanidade. Ninguém tem dever e obrigação, nenhum ser humano, de adorar nenhum Deus, de seguir nenhum costume e doutrina religiosa, mas sim de cuidar da vida. A única lei que existe e sempre vai existir depois da lei judicial, a lei judicial a gente tem que respeitar, é o cuidado próprio. Quando você cuida de você, cuida de alguém e pensa no melhor, aí sim você está fazendo a maior adoração a qualquer coisa que seja energética deste universo que nós não conhecemos. Antônio Galvão, foi mais um vídeo. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.